Queridos, está feliz com Jesus, amém? E já chamaram aqui o pastor José Antônio, estará ministrando a palavra nessa noite. Mas eu pensei que lá em Viradouro não podia cabelo vermelho, ele falou que pode também, eu falei, então não vai ter jeito. É brincadeira. Você pode mais uma vez aí, ficar de pé aí, por gentileza, e estender sua mão para cá. Nós vamos ter eu acho poderoso isso, né? Nós vamos ter um culto junto com a Igreja Batista, agora sábado que vem, né? Estamos unindo os jovens aí. O reino de Deus é isso, irmão. O reino de Deus é isso, fazer algo em prol do reino de Deus. E muitas vezes a gente deixar um pouco de lado essa questão de placa, outros detalhes que nos atrapalham, amém? O reino é do Senhor, a igreja é do Senhor, amém? E nós estamos aqui também recebendo um pastor aqui, batista também, aleluia. E juntos aí vamos dar glória a Deus juntos aí, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, teu filho, Pai, um dia ouviu também um chamado, ouviu o Senhor Deus poderoso da tua parte, Pai, algo que o Senhor começou a escrever, a história que o Senhor começou a escrever na vida dele, na casa dele, no ministério dele, e ele, Pai, até aqui tem sido conduzido e tem sido esse instrumento, esse vaso que o Senhor levantou lá atrás, e a obra que o Senhor iniciou, o Senhor tem completado a cada dia, e o Senhor é fiel para completá-la. O teu filho, Pai, saiu de Viradouro por um convite, Pai, para estar aqui visitando, Pai, uma família querida que outrora esteve congregando com eles lá em Viradouro. E são pessoas, ó Pai querido, maravilhosas que estão hoje aqui conosco. E o teu filho está aqui, e como instrumento do Senhor que é, ele terá a oportunidade agora de pregar, de falar, de testemunhar acerca do que o Senhor tem feito naquele lugar. Por isso, Pai, usa o teu filho uma vez mais, de uma forma toda especial, Pai. Dê a ele toda a graça, toda a sabedoria, toda a revelação, para que ele possa entregar aqui tudo aquilo que é da tua vontade. Nós recebemos o teu filho nesse altar e já te louvamos por isso, em o nome de Jesus. Se você crê dessa forma, você pode dizer amém. A graça e a paz de Jesus, queridos irmãos, se vocês quiserem podem sentar. Eu louvo a Deus por estar com vocês nesta noite. A Luísa tem falado bastante do pastor Veronese, né? Desta amada igreja, e nós tivemos o privilégio de pastorear a família da Luísa há mais de 15 anos atrás, durante um bom tempo, e uma família abençoada, e choramos quando os perdemos, né? Quando a ovelha é boa, a gente chora quando perde. E foi esse o caso desta família tão abençoada, que hoje soma com vocês aqui. Eu vi a Clélia tão envolvida, né, Clélia? Que bom, nos departamentos aí, trabalhando na obra, frutos do nosso trabalho lá em Viradouro. Eu tive o privilégio de estar casando o Jean e a Clélia, e batizando essa família, e graças a Deus, porque eles permaneceram, são fiéis e estão somando com os irmãos aqui, o que é muito importante, né? Eu até brincava com a Luísa, foi, tem gente que sai da igreja, a gente fala graças a Deus, mas tem alguns que a gente chora por dias, né? E esse é o trabalho pastoral. Nós choramos com os que choram, nos entristecemos com aqueles que se entristecem. E algo que eu, antes de ler a palavra de Deus, gostaria de falar, que eu gostei de ver a prosperidade dessa igreja. Como essa igreja, com 30 anos aproximadamente, cresceu tanto, desenvolveu tanto, é um sinal de que Deus está aqui. É um sinal de que Deus está se movendo sobre esse povo. Então, venha somar. Não fique tentando impedir a obra, criticando, murmurando. Pelo contrário, dê as mãos. Nem todos somos perfeitos. Aliás, eu gostaria de ser perfeito. Não sou. Tenho minhas falhas. Completo nesse ano 45 anos de ordenação ao ministério pastoral. E não sou perfeito. Pastoreei apenas 2 igrejas. Em São Paulo por alguns anos, depois não aguentei mais São Paulo. Vim para Viradouro há 37 anos atrás e estou até hoje no ministério lá em Viradouro. E para mim é o maior privilégio que um homem possa receber na terra
a missão de pastorear um rebanho de Deus. E eu creio que o trabalho do pastor Veronese, dos demais pastores à frente dessa igreja, tem sido assim profícuo, abençoado, graças à prosperidade dos irmãos, ao que os irmãos têm visto de Deus aqui. Gostaria de ler um trecho da palavra de Deus no livro de segundo livro de Crônicas. Nós estaremos ministrando dentro de todo este capítulo, mas neste momento estaremos lendo apenas do versículo 18 a 22. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 18 a 22. Como já estão, acho que vai ser projetado aqui, parece que o irmão estará projetando. Então, vamos ler já imediatamente. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Que Deus abençoe esse texto da sua palavra nos nossos corações. Esse texto nos mostra um dos reis de Judá, chamado Josafá, e também, juntamente com a sua nação, vivendo uma situação de grande aperto, de uma angústia tremenda. Mesmo Josafá sendo um homem de Deus, ele passou por esse tipo de tormento. A palavra de Deus fala que ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, não se desviou dele, fazendo, presta atenção aqui, o que era reto perante o Senhor. Mas mesmo ele tendo essa postura diante de Deus, ele precisou viver esse momento de tormento. Isso nos mostra, irmãos, que não é porque servimos a Deus que estamos isentos de lutas, de dificuldades, de problemas. Um dos exemplos que nós temos na Bíblia, o exemplo de Jó, é um exemplo bem significativo, nos mostra um homem também, conforme diz a Escritura, que era íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Mesmo sendo este homem, ele passou por terríveis tormentas em sua vida, perdendo bens materiais, perdendo filhos. Eu só falo assim, que Jó só não perdeu a mulher. E a mulher era um problema na vida dele, tanto é que no auge da sua angústia, a mulher disse para ele: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Esse Deus parece que não serve nada para você. E Jó, naquela situação, disse: eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar sobre a terra. Então, nesta passagem, nós estamos vendo esse rei passando por essa dificuldade. Pairava sobre ele, sobre a nação de Israel, uma ameaça vinda dos povos moabitas e amonitas, que eram ferrenhos inimigos do povo de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo hoje também um tempo semelhante. Os exércitos inimigos têm assolado a igreja, têm se levantado com fúria contra a igreja de Deus. E em razão disso, muitos crentes têm sido levados a situações semelhantes a de Josafá. É possível que haja alguém aqui nesta noite vivendo uma situação semelhante. Muitos de nossos irmãos estão sofrendo ataques como opressão, medo, insegurança. E esse desconforto, ele pode chegar até mesmo aquelas pessoas que
que são mais fiéis a Deus, ou que estão vivendo uma vida até de santidade na presença do Senhor. Nós não escapamos dessas situações que muitas vezes o diabo arma contra as nossas vidas. E ainda na nossa introdução dessa noite, há algumas reações que nós podemos ter quando isso acontece. Uma dessas reações muito comum, é a de murmurarmos contra Deus por permitir que coisas ruins aconteçam. A gente pergunta, Deus, mas por que o Senhor permitiu isso? Eu sou teu servo. Outra reação que surge é aquela de que a pessoa abandona a fé, abandona a igreja, abandona aqueles projetos que ele tinha na presença de Deus. Nós vimos aqui no momento de louvor, o irmão falando, né, de pessoas que estão frias, enfraqueceram, precisam voltar. Acontece isso com muita gente. Há uma cifra hoje altíssima de pelo menos 30% dos evangélicos são chamados os desigrejados, ou seja, pessoas que um dia estiveram nas fileiras das nossas igrejas, um dia pregaram a palavra, um dia dizimaram, um dia louvaram e hoje estão lá sem igreja, parados dentro de casa, fazendo não sei o quê. São pessoas que, diante de pressões, muitas vezes saem gritando da igreja, abandonam. Há um exemplo na Bíblia de alguém que abandonou a fé, que é Demas. Creio que vocês têm conhecimento. Paulo até fala desse homem, diz, olha, Demas amou o mundo e me abandonou, foi embora. Muita gente faz assim. Porém, há pessoas que têm uma saída correta, agem como Josafá. São pessoas que dão passos estratégicos para uma vitória. E é isso que eu quero comentar com os irmãos nessa noite. Falar sobre algumas atitudes que precisamos ter para vencermos uma crise. As crises virão. Queira ou não, num determinado momento da sua vida, você vai entrar em crise. Eu já entrei, por possível que o pastor Veronese também tenha entrado, os demais pastores, e as crises chegam. Quais atitudes que nós precisamos apresentar quando estamos diante de uma crise para sermos vencedores? A primeira dessas atitudes, eu quero falar de 4 atitudes, bem rapidamente. A primeira delas, reconhecer a situação e buscar socorro no Senhor. Versículo 2, daquele texto que lemos agora, mais no início do capítulo, diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Irmãos, há situações tão angustiantes que até um rei tem pavor, tem medo. Aquele crente cheio de unção, você acha que nada vai acontecer, também tem pavor. Quando isso acontece, nós precisamos orar ao Senhor. Precisamos contar para Deus o que está acontecendo com as nossas vidas, o que o inimigo tem armado. Nesses momentos, a falta de oração pode até dizer algo assim como sinalizar uma falsa espiritualidade. Muita gente, embora esteja passando por situações assim, não querem admitir e não colocam isso diante do Senhor. Mas isso é uma falsa espiritualidade. Na verdade, por dentro nós gememos, por dentro choramos e nós precisamos, de uma certa forma, trazer para Deus essa situação. Como filhos de Deus, o medo não pode nos paralisar. O medo paralisa pessoas. Quando certa vez eu vi uma serpente atraindo um passarinho. O passarinho pode voar, mas a serpente coloca os olhos naquele bichinho, naquele animalzinho, e aquele animalzinho vem chegando até que ela dá o bote. Lendo sobre isso, o que eu aprendi é que a presa, ela fica com tanto medo que ela não consegue se mover.
E às vezes acontece com muitos crentes. Quando a gente deveria clamar na presença do Senhor, buscar ao Senhor, pelo contrário, aquele medo que nós temos vai nos paralisar e fazer com que nós nos tornemos sem ação no reino de Deus. Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, nós somos libertos das nossas aflições, dos nossos temores. Há um Salmo 34, versículo 4, que fala assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, presta atenção agora, e me livrou de todos os meus temores. Ou seja, não importa o medo, não importa a situação que você esteja vivendo, quando você lança isso diante do Senhor, certamente Ele virá em teu socorro. E um texto que eu creio que os pastores daqui têm constantemente lido para os irmãos, é o texto de Jeremias 29, 12 e 14, quando fala: vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Muitas vezes paramos aí, mas se você ler o versículo seguinte, você vai encontrar a seguinte palavra: e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Olha que coisa tremenda. Então, essa é a primeira atitude que nós devemos ter. Ou seja, buscar ao Senhor, colocar diante dele a nossa dificuldade. Segunda, lembrar-se das alianças e promessas de Deus. Versículos 7 a 12 desse mesmo capítulo diz assim: portanto, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante de ti e do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Eles estão lembrando de um tempo quando Deus permitiu que eles entrassem em Canaã e possuíssem a terra. Aí continua: habitaram nela, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porquanto em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, nas dificuldades, os nossos olhos precisam estar em Deus. Necessitamos de uma convicção de que Ele não esquece das suas promessas. Tudo quanto Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, por isso que ao olharmos para trás, nós iremos viver momentos na nossa vida que nós estávamos vivendo terríveis angústias e de como recebemos o livramento da parte do Senhor. No Salmo 119, versículos 49 a 50, fala assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. É a palavra de Deus que te dá esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Ou seja, na verdade, nós precisamos sempre estar lembrando daquilo que Deus já fez no nosso passado, na nossa vida, através do seu povo, nas Escrituras, e as promessas de Deus sempre terão seu cumprimento no tempo certo. Para que possamos, essa confissão sistemática das alianças ou das promessas de Deus em tempos passados, elas causam dois efeitos na nossa vida. Primeiramente, elas enchem os céus sobre as nossas cabeças com sementes de vitória. Tira também os nossos olhos das circunstâncias e do inimigo e faz com que os nossos olhos se voltem para Deus. Uma segunda
situação aqui é que essas afirmações proféticas contra as crises, elas se tornam palavras de ordem contra a voz do inimigo, neutralizando toda a crise e todo o caos instalado. Ou seja, quando eu começo a me lembrar do que Deus já fez e a trazer isso à memória e a profetizar isso através de palavras, então essas palavras, elas vão formar dentro de mim uma situação de vencedor, uma situação em que vai me colocar numa posição de glória na presença do Senhor. A terceira situação que nós, ou atitude, né, que nós precisamos tomar é a seguinte: ficar na posição certa e ouvir o consolo e as estratégias que vêm da parte do Senhor. Olha que fato, coisa interessante. No versículo 14, começa dizendo o seguinte: então veio o Espírito do Senhor por meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf. Veja, Deus, através do Espírito, levanta uma pessoa para trazer uma palavra. Agora veja o que disse. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vocês, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmãos, é muito bom saber que Deus cuida de nós e que vai à frente das nossas batalhas. Você nunca está sozinho. Se você estiver firme em Deus, se você estiver convicto em Deus, você pode ter a certeza que Ele estará à frente nas suas batalhas e Ele vai te conduzir em triunfo. É interessante um versículo ali de 1 Coríntios, capítulo 15, 57, fala assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico que ali Paulo está falando de um contexto de vitória sobre a morte, mas se Deus nos dá vitória sobre a morte, Ele vai nos dar vitória em qualquer situação em que possamos enfrentar. É interessante que no texto que lemos, fala de que eles estavam em jejum, oração, quebrantamento, quando então veio o Espírito do Senhor. Irmão, algo que nós precisamos fazer é sempre buscar a Deus em quebrantamento, em jejum, na presença dEle. Salmo 51, versículo 17, fala que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Ou seja, quando estamos em dificuldades, ou até mesmo frios na fé, o recurso que temos é nos quebrantar na presença do Senhor. Quantas vezes, até mesmo pastores, não pensem vocês que pastores não passam por deserto. Quantas vezes a gente perde a vontade até de ir à igreja, naquela situação que nós estamos enfrentando. E são momentos em que eu me tranco no quarto e coloco o meu rosto no pó e digo: Deus, renova. Eu não posso permanecer como estou. E naquele momento, então, vem a unção de Deus sobre as nossas vidas, nos renova, nos coloca de pé, nos dá ânimo para caminhar. Quantas vezes durante o ministério eu tive que fazer isso? Às vezes em situações que nós estamos enfrentando. Há um texto na palavra de Deus que eu sempre me volto para esse texto, porque é um texto que fala para liderança. Na época de Joel, a nação estava em crise, havia ameaças terríveis contra a nação. E Deus então traz uma palavra através de Joel, que era o profeta dele naqueles dias. E para que Joel
procurasse a elite religiosa e falasse o seguinte: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham, passem noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal, as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Pastor Marcos falava aqui de ofertas, né? Esse tempo aqui a coisa estava tão difícil que o povo nem dava mais nada para a obra. Aí, olha o que o profeta continua: decretem um santo jejum, convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Isso daqui é para a liderança, gente. Isso daqui não é para você que é um crente simples, mas é para nós pastores, para os obreiros dessa igreja, para os obreiros da minha igreja. Muitas vezes a liderança precisa de um chacoalhar de Deus também. Quando nós procedemos dessa forma, então há como que um provar de uma renovação espiritual, e nos habilitamos novamente para receber a presença de Deus e conhecer a direção dele para as nossas vidas. Como isso é precioso. E a última atitude: obedecer, adorar e receber a vitória. Texto de 18 a 22, eu falei que eu ia ler quase praticamente o capítulo, eu estou lendo em partes menores, até para não cansar você. Poderia ter lido o texto todo no início, mas seria muito enfadonho, né? E a gente, então, preferiu dividir o texto na medida em que fôssemos colocando aos irmãos a mensagem. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Irmãos, nós precisamos agir com sabedoria. Devemos tomar atitude de fé e de vencedores na presença do Senhor. Quando o Senhor fala, nós precisamos obedecer. Lembre-se que primeiro Deus levanta um profeta para falar. Eles estavam sem saber o que fazer. Às vezes Deus levanta uma voz profética aqui do púlpito. Às vezes o pastor está pregando aqui, aquela mensagem é para você, é a palavra profética para você pegar e seguir. A obediência sempre nos levará ao descanso no Senhor. Quando nós nos dispomos a obedecer, Deus vai nos trazer descanso, vai trazer paz de alma. Em plena crise, nós podemos ter a certeza de que a vitória virá. A prática da obediência, da adoração, juntadas ao exercício da fé, são atitudes que andam de mãos dadas e certamente vão nos conduzir à nossa vitória. Assim como Josafá e o povo de Israel, que estavam vivendo aquela crise, é possível também que você, que está aqui nesta noite, esteja passando por momentos difíceis, lutando contra hostes da maldade. Talvez você esteja enfrentando batalhas no casamento, na família, nas suas finanças, em seus sonhos ministeriais ou outras situações. Eu quero dizer para você que nem toda crise é um selo de fracasso ou resultado de escolhas erradas. Muitas vezes as crises vêm, como veio com Jó, como pode vir com qualquer irmão.
ela pode vir também como uma oportunidade para acerto e conserto, ou ainda para nos provar. Não pense que a crise é sempre maléfica. Às vezes nós achamos que a crise é maléfica, que ela precisa ser eliminada a qualquer custo. Não. Muitas vezes a crise vem para que possamos parar e refletir e buscar um novo rumo para a nossa vida. Por isso que lá na carta de Tiago fala: feliz é o homem que suporta com perseverança o quê? A aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu àqueles que o amam. Quando Deus permite provações, é porque Ele deseja glorificar o seu nome. E aqui eu uso um exemplo bíblico de um homem que morreu 4 dias depois. Jesus estava distante, é um texto muito conhecido, tenho certeza que vocês estão cansados de ouvir desse texto, Lázaro. E quando Jesus chega diante daquele túmulo, já pulando toda a história, até para não gastar tempo aqui, né? Jesus fala para Marta: Marta, tira a pedra, ou tirem a pedra. E Marta fala: Jesus, Senhor, ele já cheira mal, porque já foi sepultado há 4 dias. Aí Jesus disse: eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Era uma crise tremenda. Luto de 4 dias na família. E aquela crise iria ser transformada para a glória de Deus. Às vezes a crise pela qual você passa hoje pode ser também algo em que Deus vai ser glorificado ali na frente. Onde você vai testemunhar, vai abençoar outras pessoas e Deus vai te usar naquela área em que você mais sofreu, mas que agora, depois da crise, depois de superado aquele momento, você vai ter condições de aconselhar outras pessoas que estão passando pela mesma crise que você passou. Eu quero agora entrar num período de aplicação de tudo aquilo que nós falamos até agora. Rapidamente, essas atitudes de Josafá, elas são como um referencial para lidarmos com os inimigos da nossa alma, que não são poucos. Os demônios estão aí. Primeira coisa que ele fez, já aplicando, ele teve medo. O medo é normal. Eu quero dizer para você que muitas vezes o inimigo tenta fazer terror na nossa vida. Lança palavras de destruição e aquilo nos coloca em pavor. Mas eu quero dizer para você que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Embora você esteja vivenciando uma situação em que você está com medo, lembre-se que Jesus é aquele que tira o medo e ele vai te tornar vencedor. Outra coisa, ele convocou o povo para jejuar e buscar a Deus. Jejuar e orar, irmãos, são 2 ferramentas, 2 armas espirituais poderosíssimas. Nós não podemos permitir que essas armas de vitória sejam esquecidas na nossa vida. Quantos crentes são negligentes na oração? Muitos crentes querem louvar, querem pregar, querem tocar, querem assumir postos de liderança na igreja, mas poucos crentes querem orar. Eu não sei como são os cultos de oração aqui, mas eu posso pensar que são iguais ao da Igreja Batista de Viradouro. É aquele grupinho reduzido. Mas se você chamar alguém para pregar, para liderar uma disputa, né, para conquistar cargos na igreja, precisamos orar. Outra coisa que ele fez, ele reconheceu que o poder para vencer vem de Deus. Não vem da gente, não vem de você, não vem do pastor. Tem muita gente que acha que o pastor é um que vai solucionar todos os seus problemas. O pastor vai orar por mim, a coisa vai melhorar. E busca. Eu até brincava com o pastor Veronese essa tarde, das filas de oração, né? Tem uma fila aqui, outra aqui, esse vem aqui, ora aqui, vai lá, pega outra fila, né? Aí eu falei, eu vou criar um carimbo aqui na igreja.
Tá orado, bate na cabeça do camarada, tá orado. Se ele for na outra fila, já está lá o carimbo. Irmãos, a unção não vem do pastor. Nós podemos ser ungidos de Deus, e a função do pastor é trabalhar no sentido de que os irmãos sejam ungidos. Mas a unção vem de Deus. Há um texto na palavra de Deus, primeira carta de João 2,20, que fala: vocês têm a unção que procede do santo. Esse do santo aqui é Deus. E todos vocês têm conhecimento. Esse versículo, numa outra tradução, diz: a unção que tem origem em Deus, tem origem no santo, ou seja, de Deus vem a unção, de Deus vem o poder. Ou seja, quando nós buscamos ao Senhor, a nossa unção é renovada. E finalmente, isso aqui é muito importante. O texto diz que ele ficou de pé. O versículo 5 fala assim: então Josafá se levantou na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Isso tem um simbolismo. Colocar-se de pé nas dificuldades é um dos princípios que atrai vitória. Devemos nos colocar de pé. O nosso posicionamento diante dos problemas tem a ver com a vitória. Nós precisamos ter a cabeça erguida. Tem irmãos que sofrem lutas, perdas, desgastes, abatimento, prostração e nunca conseguem se reerguer. Eu não sei se você já conviveu com pessoas assim. Sempre estão prostrados. Entra um ano, sai ano, são os mesmos. Não mudam, não conseguem mudar. Nós temos que nos colocar de pé. Quando nos colocamos de pé, quando nos reagimos, se a Bíblia diz aqui que ele ficou de pé porque ele estava sentado, talvez até prostrado, eles estavam orando, estavam buscando. Você pode estar prostrado, mas tem um momento que você vai ter que levantar e falar: Satanás, em nome de Jesus, recua agora. Esse é o momento. Esse é o momento. Então, coloque-se de pé na luta, meu irmão. Levante a sua cabeça. Sua posição diz muito do que você vai receber de Deus. Eu vou pedir a você, nesse momento, que fique de pé. Eu gostaria de orar com cada um de vocês. Não vou orar individualmente, mas orar agora. Receba essa oração. Você que foi tocado pela palavra de Deus nessa noite, ou que algum ponto da mensagem desta noite veio diretamente ao teu coração. Se coloque diante do Senhor agora. E certamente Deus te dará uma vitória tremenda. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Veronese, não é a palavra dos demais pastores dessa igreja, dos irmãos que lideram, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é como um martelo que quebra a penha, que despedaça o rochedo. Essa é a palavra. E ela vai fazer isso no teu coração nessa noite. Então feche os seus olhos agora. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por essa noite. Estarmos aqui com os nossos irmãos, ministrando a tua palavra. Deus, isto para mim foi um privilégio tremendo, de poder trazer essa porção da tua palavra aos teus filhos nesta noite. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que tudo quanto ministramos nesta noite, não fique apenas como palavras jogadas ao vento, mas que essas palavras, meu Deus, possam ter penetrado nos corações, que o Senhor possa provocar uma revolução, ó Deus, nesta noite, na vida desse teu filho, dessa tua filha. Todo o espírito, Pai, que age, ó Deus, para que o teu servo seja um derrotado, para que essa vida não alcance a vitória, nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus. Nós declaramos que a vitória é de Jesus Cristo, é do Senhor que move os céus, é do Senhor que faz a obra, é do Senhor que cura, que liberta, que salva e que transforma vidas. Pai, nós entregamos o teu povo aqui nesta noite. Ao mesmo tempo, Pai, eu quero abençoar a liderança dessa igreja, pastor Veronese,
Pai, que o Senhor possa dar um espírito de unidade, ó Deus, no meio desta casa, ó Deus, que os teus filhos possam, ó Deus, viver numa comunhão plena do teu Espírito, que nada possa fazê-los desviar, ó Deus, do propósito que o Senhor tem para esta igreja, e que este propósito seja cumprido integralmente, Pai. Assim nós abençoamos este povo, Deus, e abençoamos esta igreja, abençoamos este povo, nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito agradecido, pastor Veronese, a igreja, Deus abençoe os irmãos. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite. Amém. Um minutinho aqui. Eu queria chamar a Luísa aqui. Cadê a Clélia? Está aí também? O Jean já está aqui. Receber, dar um abraço nele com carinho aqui. Você recebeu a mensagem? Amém? Amém. Louvamos a Deus, né? A gente ouvia de vez em quando falar, né? Sempre a Luísa, a Clélia, né? Viradouro, né? E graças a Deus nós tivemos também o privilégio de estar recebendo vocês aqui, né? Queria que você tivesse, cadê a cabelo de fogo? Aleluia. Você viu? Amém, querido. Queria que você estivesse, né, agradecendo aí, em nome da plenitude aí, o pastor. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor continue prosperando lá, que o Senhor continue dando estratégia, sabedoria, né? Saúde, né? Muita sabedoria, muita graça, colocando pessoas boas ao teu lado, para que mais e mais o Senhor possa fazer em Viradouro também. Amém? Você pode aplaudir Jesus pela vida deles? Amém, queridos? Você foi abençoado? Amém? Glória a Deus. Deixa eu passar algo para você rapidinho, nós temos ainda uns minutinhos ali. A questão do retiro, amado, não é valor, porque se fosse valor não ia ser R$100. A questão do retiro nunca esteve em valor, porque toda a alimentação ali, todos esses dias aí, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e café da noite, todos esses dias aí, R$100 não paga custo, não está nos R$100, está em organização para saber quantidade de comida e de alimento que precisa ser feito. Então é importante você estar ali nos avisando, né? Eu vou participar no dia tal, para nós nos prepararmos. Amém ou não? Eu quero que você traga um retiro de R$100 para mim aqui. Qual lugar que tem um retiro aí, com todos esses dias aí, e R$100? Não existe isso, irmão. Então nós não estamos visando dinheiro, nós estamos visando o teu crescimento espiritual. Então esteja envolvido lá. Pastor, eu não tenho R$100. Vai do mesmo jeito, faz a inscrição lá, nos procura. O importante é nós sabermos o que nós vamos preparar lá para receber o povo de Deus. Amém? Fica bom assim? Amém? Que o Senhor te dê uma semana aí abençoada, uma semana cheia da glória de Deus. O Senhor te dê estratégia, te dê sabedoria, te dê resposta para tudo aquilo que você precisa, que te dê sabedoria nas decisões que você tem que tomar nessa semana. Amém? É o desejo do meu coração. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Se você puder aí, libera uma palavra aí na vida aí de pelo menos uns 10 irmãos aí, e vá em paz, no nome de Jesus.